Diga, Gabriel. Informação para vocês aqui, informação urgente, né? Breaking news aqui do nossa live. Roger Machado fechado com o São Paulo Futebol Clube. Deve assinar contrato ainda essa noite. Acordo selado. Chega amanhã pela manhã aqui no aeroporto de Congonhas e já comanda o treino da parte da tarde. Vai assinar contrato, então, cara, nas próximas horas, próximos minutos. Vai ter o contrato assinado, então, o termo digital para ele viajar e aí sim cumprir já esse acordo, bancado por Rui Costa e Rafinha. Rui Costa, principal entusiasta da contratação, dá total força, respaldo ao Roger internamente, e o Roger, então, é o novo técnico do São Paulo. Ainda não dá para a gente falar que e ponto final, porque ele não assinou, né? Mas tá certo. Já foi enviado o termo online, assina a qualquer momento e será o novo treinador da equipe do São Paulo, então, assumindo a partir da tarde dessa terça-feira, Senna. Então, novo técnico do São Paulo. Bom, então tá aí o acerto, então, encaminhado. Roger Machado é o novo treinador do São Paulo, em breve, confirmado pelo São Paulo em breve aí, então, oficialmente. Era o nome favorito da diretoria, a gente já vinha trazendo essa informação. Tem uma rejeição grande do torcedor, sim, mas é aquilo, a partir do momento que foi contratado, cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei da época do Oscar, que eu não era a favor da vinda do Oscar. Veio, eu vou torcer, espero que dê certo, espero que tenha muito sucesso. Não era o nome que eu traria, mas eu não vou torcer contra, não consigo torcer contra o São Paulo, eu não vou querer falar, vou ficar ali para ter razão, para dizer que eu tinha razão e torcer e comemorar a derrota, isso eu não vou fazer. Eu espero do fundo do coração que ele tenha muito sucesso aqui e que talvez tudo que ele não atingiu na carreira dele, que ele alcance aqui no São Paulo, né? Acho que esse tem que ser o nosso sentimento aí, Matheus, porque por mais que não seja um nome que todo mundo queria, agora não adianta. Se for anunciado mesmo, que tenha maior êxito possível aqui, né? É isso, Senna. Eu acho que o sentimento da torcida do São Paulo não é dos melhores. A expectativa seria por outro nome e a diretoria bancando o Roger Machado como novo treinador do São Paulo, como o Gabriel Sá trouxe. A gente tem apenas que torcer para que ele faça o melhor trabalho possível e fazer com que essa ausência de brilho em outros clubes se torne diferencial aqui no São Paulo, até pela falta de pressão de resultados, né? Eu só entendo uma questão sobre o Roger. No caso, eu acho que a diretoria do São Paulo, apesar de ter mudado, ela tende a ter uma mesma linha de raciocínio com relação ao treinador e com relação aos jogadores, né? Se ela entende que um jogador ou que um treinador ela bate de frente de alguma forma com a diretoria, ela não o mantém. Se a gente parar para pensar, né, por exemplo, no caso do Luiz Gustavo, que deu aquelas declarações no final da temporada passada, ele não teve o seu contrato renovado, e o Hernan Crespo, querendo ou não, era uma ponta de faísca em suas coletivas pós-jogo, principalmente, porque em alguns momentos ele dava declarações polêmicas. A declaração do 45 pontos não soou bem, e o próprio Macis, no outro dia, tratou de bater de frente com ela, o Rafinha, quando chegou também, alguns líderes do elenco. Então, talvez o São Paulo esteja trazendo alguém que dê uma calmaria nesse sentido, né, na interconexão entre diretoria e jogadores, que não haja esse conflito. Mas em se tratando de trabalhos, é entendível o desânimo da torcida do São Paulo, porque ele não vem com respaldo de grandes trabalhos, de grandes títulos. Mas, assim, é torcer, Senna, para que haja essa virada de chave, para que ele encaixe no São Paulo, principalmente pelas qualidades que o Lucas apresentou, né? Esse trabalho com a base, bancar garotos, colocar um garoto de 16 anos para jogar, e a gente sabe que os meninos de Cotia, que foram vice-campeões agora da Copinha, tem muita chance, muito espaço. Até a gente vê que o Ferreira poderia ter entrado algumas vezes no Campeonato Paulista para dar uma melhor cancha, né, uma melhor minutagem para ele, ou também aquele Matheus,
né, o volante, camisa 5, e é uma coisa interessante também, né, que você viu que o Lucas disse que ele sempre trabalha com aquele caça-craque, com aquele volante que é o caçador ali do meio campo, que é um jogador que o São Paulo não tem no elenco. Então ele vai ter que já providenciar a criatividade ou tentar fazer com que o Hugo, né, que está retornando ainda, a gente acompanhou aí que nos noticiários, eu acho que foi até do Éder Traskini, a notícia de que ele ainda encontra dificuldades para jogar, ele ainda não está 100%, São Paulo encontrou um certo problema com ele ainda para poder ter o seu retorno, mas São Paulo não tem esse jogador. São Paulo tentou no começo do ano o Alisson, no primeiro jogo no Maião não deu certo, porque ele também não é primeiro volante, não joga bem naquela posição, o Pablo Maia não vem bem, o Luan Santos, né, a gente viu o que aconteceu no jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não tem esse jogador que possa suprir essa necessidade do Roger Machado, mas a gente tem que torcer, né, Senna? Torcer para que ele faça um bom trabalho. Infelizmente não é o nome que todos nós sonhamos. Se você fala que de ontem para hoje você não sonhou com a demissão, talvez você também não tenha sonhado com a chegada do Roger Machado para a alteração do nome do Hernan Crespo, né? Mas vamos acompanhar e ver o que é que vai dar isso daí. Ô, Senna, Diga, Gabriel. já foi enviado o termo online para ele, então, e já está de passagem comprada. Chega amanhã pela manhã mesmo, então, Roger Machado, e já comanda o treino da parte da tarde. O treino seria 10 da manhã, vai para as 4 horas da tarde, já com Roger Machado comandando, tá? Fica essa informação, então, urgente para vocês e exclusiva, de que Roger Machado é o novo técnico da equipe do São Paulo. Tudo fechado, assina o termo online ainda essa noite e já viaja amanhã, já vem amanhã para comandar o treino, contrato até o final do ano, aceitou ganhar aí abaixo do que estava ganhando o técnico Hernan Crespo, né? Então vai ganhar menos do que ganhava o Crespo, mas o Roger Machado, então, é o novo técnico do São Paulo, Senna. Bom, tá aí, né? A informação. Deixa eu colocar em termos mais claros, né? Porque acho que é importante. O meu sentimento, cara, puta, vou te falar, mano, fazia muito tempo que eu não ficava tão deprê numa movimentação no São Paulo, cara. Sentimento, assim, bem tá emputecido, né? Com algumas coisas que vão acontecendo. Então, só para deixar claro, caso não tenha ficado claro, é o seguinte, uma coisa é o Roger Machado, que chegando ali para o São Paulo, cara, eu não vou torcer contra, porque aí eu tô torcendo contra o São Paulo, eu não vou torcer contra o São Paulo. Não é o nome que eu queria, mas, porra, chegou lá, espero que ele vá bem e que ele tenha muito sucesso. Vou torcer para que dê certo. Agora, outra coisa é diretoria e gestão. Para mim, isso não é a opinião do Arquibancada, é a minha, Ricardo Senna, tá? Eu acho, assim, extremamente ridículo em 2026 um clube de futebol ainda ter que ceder a desejos ou vontades de um ou outro jogador, sei lá, ou particularidades do dia a dia de um clube, em troca de uma convicção que até semana passada era uma, né? A partir do momento que o presidente Maciz, Rui Costa, Rafinha estão bancando essa troca, esses três têm que ser os mais cobrados em tudo que der errado daí para frente. Espero que dê muito certo. Se não der, tudo vai estar na conta dos três, Rafinha, Rui Costa e o presidente Maciz. Eu acho que existiam outras prioridades antes de mexer em treinador no São Paulo Futebol Clube. Tem gente lá dentro que está envolvido até o pescoço em outras coisas, que está lá dentro, que está em cargo importante, que está com peso de decisão muito mais que não deveria ter e está lá dentro. O São Paulo Futebol Clube como um todo tinha que estar preocupado muito mais na limpeza e afastamento de certas pessoas que eu já falo aqui todos os dias. Esses eram os casos mais graves. Dentro de campo, eu acho que era uma situação contornável. Mas, a partir do momento que essas três figuras, Rafinha, Rui Costa e o presidente Maciz, colocam a cara a tapa e bancam essa mudança, eu estou torcendo muito para que dê certo, porque todos os dias vocês vão ser lembrados e nominados aqui por todo mundo, pela torcida, caso não dê certo. Isso não é agorando, não, torcendo para dar zica, não é isso não. Mas vocês estão vendo uma rejeição gigantesca. Eu estou vendo aqui no chat, 94% dos torcedores aqui do chat, que é uma amostragem só,
da nossa torcida não queria o Roger. E se a voz do torcedor, mais uma vez, não vai ser ouvida, é bom que vocês tenham muita razão e convicção no que vocês estão fazendo. Que se perder o primeiro clássico, dia 21 já tem um, contra o Palmeiras no Morumbi. Se perde, e vocês ficarem com essa de, a diretoria não tem culpa em algumas coisas, o treinador tem que ter não sei o quê. Vocês que vão ter que responder por isso. Então, eu espero que dê muito certo, Gabriel. Vou torcer muito pro Roger Machado ser vencedor no São Paulo, de verdade, de coração. É isso, cara. E olha como a vida é meio curiosa, né, Senna? Eu saí de férias ano passado, e aí eu tava no aeroporto do Panamá, né, fazendo escala, e o Roger Machado tava, né? E aí eu cheguei nele, troquei uma ideia e tal, falei, né, que, enfim, cubro o São Paulo, e o Roger falou, né, na conversa, falou, pô, São Paulo é um puta time e tal. O cara virou técnico, né? Ele tava no Inter na época. É um negócio meio bizarro, assim. Porque o Roger Machado é aquele nome que eu sei que o antigo diretor Carlos Belmonte gostava bastante do Roger Machado, mas tinha um pé atrás ali com algumas coisas, né? Com questão de oscilação de time. E o Rui Costa é o principal entusiasta. Aí eu falo de novo aqui. Torço muito para que dê certo. Acho que tem capacidade de fazer dar certo. Ele tem que provar acima de tudo. E o acerto, caso dê muito certo, que eu oro por isso, hoje eu vou dormir orando por isso, a gente vai acreditar que todos os envolvidos que estão tomando porrada estão sendo espancados hoje pela opinião pública. Mas caso dê errado, espero que não saia só o Roger. Isso é o que eu penso. Caso dê errado, espero. Não, tá louco. O Roger é um puta cara, puta profissional, cara que eu banco, saia junto. Ponto. Posto isso, antes das coisas acontecerem para não ser depois uma coisa oportunista. Mas espero que dê certo. E aí, de novo, até 15 minutos atrás era possibilidade. A gente pode falar, gosto, não gosto. Agora é fato real. É o novo técnico do São Paulo. E aí, para mim, vira uma chave. Passou a ser um dos nossos e espero que vá bem, consiga desempenhar o seu trabalho. Só isso que eu tenho para dizer. Gosto, não gosto, infelizmente, infelizmente ou felizmente, o que a gente pensa, o que nós três pensamos e o que as 4.000 pessoas que estão vendo a live pensam já não vale mais de nada. Foi. É você que tá puto em casa, já foi. Fazer o quê? É duro, mas é o que é. Então agora é momento de você acompanhar. Fica a posição de espectador muitas vezes. Dei minha opinião, Senna deu a opinião dele. Acho que é uma briga muito grande que você compra, muito grande, mas tá bom. Tá feita a briga, pronto, e espero que seja um bom ciclo.